Olá, me chamo Esther e sou bolsista do PET de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. E este é mais um episódio da nossa série de podcasts preparativos para a prova escrita do mestrado em Sociologia da UFC. A obra deste episódio é a introdução do livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, de 1956, do psicólogo e sociólogo canadense Erving Goffman, o qual é um dos principais expoentes da Escola de Chicago, não se encaixando facilmente em qualquer linha de pensamento sociológico, porém mais puxado para o interacionismo simbólico. Goffman foi um intelectual que buscou um olhar mais específico sobre a vida social, a partir de operações que pareciam dispensáveis para as teorias sociológicas de macroestrutura da época, como as mais sutis nuances do comportamento da comunicação humana durante a interação social. Seu trabalho foi influenciado por autores como George Simmel, Talcott Parsons, Herbert Blumer e Everett Hughes, e influenciou intelectuais como Michel Foucault, Randall Collins e Jacques Levy. O autor compôs uma base de análise microsociológica de qualidade inovadora e criativa. A representação do eu na vida cotidiana é definido pelo próprio autor como um trabalho que pretende ser um manual para essa perspectiva sociológica, de caráter dramatúrgico, um quadro de referência aplicável a qualquer estabelecimento social concreto, que visa analisar a maneira pela qual o indivíduo se apresenta socialmente, os papéis que interpreta, os meios pelos quais este dirige e regula a impressão que os outros formam ao seu respeito e as normas que regulam esses desempenhos de papéis e interações. Desse modo, Goffman entende a sociedade como um grande palco, no qual o indivíduo é colocado como o ator e as pessoas com quem interage são postas como não apenas o público, mas também outros atores em constante interação. Portanto, o que ocorre nas interações sociais é um jogo de informações, que se desenrola a partir do desempenho dos atores e dos movimentos que estes realizam dentro dos determinados espaços e grupos em que se inserem ou buscam se inserir. A introdução é descrita pelo autor como uma parte necessariamente abstrata, na qual ele irá expor e dialogar com os conceitos norteadores da obra, tais como interação ou encontro, desempenho, movimento ou prática. Os tipos de expressões existentes, as quais podem ser emitidas ou transmitidas, e as práticas defensivas ou práticas protetoras. Já os materiais ilustrativos utilizados durante o texto são retirados de outros trabalhos acadêmicos, narrativas informais e de sua pesquisa nas Ilhas Shetland em uma comunidade agrícola. Essa pesquisa se tornou a sua tese de doutorado na Universidade de Chicago e se chama Communication Conduct in an Island Community, de 1956. Nessa pesquisa das Ilhas Shetland, Goffman lançou a mão para métodos de pesquisa qualitativos, utilizando-se de dados coletados em entrevista e observação participante. Goffman começa a introdução analisando como se dá a entrada de um novo indivíduo dentro de um espaço parcial ou totalmente desconhecido. A partir daí, ele traça duas perspectivas existentes, os dois pontos de vista que, segundo ele, se chocam na interação social, o do indivíduo que chega no espaço e o daqueles que o recebem. Esse choque de visões se inicia com a busca por informações por parte de um acerca do outro. Ele diz: quando o indivíduo chega à presença de outros, estes geralmente procuram obter a informação a seu respeito, ou trazem à baila as que já possuem. A informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele podem esperar. Assim informados, saberão qual a melhor maneira de agir para lhe obter uma resposta desejada. Tendo isso em vista, vários tipos de situação possíveis são elencados pelo autor. Pode ser que aqueles que recebem o indivíduo já tenham informações fáceis sobre ele, assim poderão se preparar para recebê-lo, assumindo uma certa forma de agir baseada na possível personalidade daquele indivíduo, de acordo com as informações que lhes foram dadas. Outra opção é que aqueles que recebem esse novo integrante não possuam nenhuma informação nem fontes possíveis acerca daquele indivíduo. Portanto, buscarão compreender quem é aquela pessoa a partir da forma como ela se porta, sua conduta e aparência, indicações que lhes permitam utilizar a experiência anterior que tenham tido com os indivíduos aproximadamente parecidos com este que está diante deles, ou, o que é mais importante, aplicar-lhe estereótipos não comprovados. E isso impulsionará a forma como receberão.
Porém, quando o indivíduo se vê na presença imediata de outros, há poucas coisas que deem informação direta e conclusiva para que estes, os outros, dirijam suas ações inteligentemente. Goffman aponta que muitos fatos decisivos estão além do tempo e do lugar da interação ou dissimulados nela. Portanto, muitas das confissões verdadeiras acerca daquele indivíduo que chega serão retiradas indiretamente, a partir do comportamento expressivo involuntário desse indivíduo. Desse modo, este precisa agir de uma forma que, com ou sem intenção, ele expresse a si mesmo, e os outros terão de ser impressionados por ele. A partir disso, chegamos na perspectiva do indivíduo. De acordo com Goffman, sua expressividade, isto é, sua capacidade de gerar impressões, parece envolver dois tipos diferentes de atividade significativa: as expressões que ele transmite e as expressões que ele emite. Expressões transmitidas são aquelas geradas por símbolos verbais ou seus substitutos, utilizadas propositadamente e exclusivamente para veicular informações que estão ligadas a aqueles símbolos. O autor explica que esta é a comunicação no sentido tradicional e estrito. Já as expressões emitidas são aquelas atitudes sugestivas sintomáticas que permitem deduzir que a ação foi realizada por razões diferentes da informação assim transmitida. Isto é, são ações com a intenção de sugerir algo aos outros acerca da personalidade do indivíduo. Essa seria a comunicação no sentido amplo. Goffman também explica que essa distinção tem uma validade apenas inicial e que ambas as expressões são passíveis de transmitir informações falsas de modo intencional. Nas expressões transmitidas, essas informações falsas implicam fraude. Já nas expressões emitidas, implicam dissimulação. O autor considera que, quando o indivíduo está na presença de outros, sua atividade terá um caráter promissório, justamente porque, independente do objetivo particular dessa pessoa, será de seu interesse regular a conduta dos outros, principalmente a maneira como o tratam. Entretanto, a verdadeira aceitação ou não por parte dos outros, o que estes realmente pensam acerca daquela pessoa, só será realmente expressada quando o indivíduo se retirar daquele espaço. Dessa maneira, Goffman dá um papel muito importante às inferências, às conclusões partilhadas pelos outros em relação ao indivíduo, e a segurança com que os outros fazem essas inferências é regulada pela quantidade de informações que possuem acerca do indivíduo, e suas ações em relação a ele, ao indivíduo, se nortearão a partir dessas inferências, seja para tratá-lo bem ou não. Aqui, Goffman usa o exemplo do personagem Preddy, do romance A Contest of Ladies, de William Sansom. Preddy está na praia e busca agir de determinadas formas intencionalmente, a forma como ele entra no mar, o livro que ele está lendo, entre outras ações, ativando várias personalidades possíveis, o Preddy amável, o Preddy felino e o Preddy afinal despreocupado. Tudo isso com o intuito de passar uma determinada impressão, no caso, a de admiração curiosa sobre a sua personalidade para os nativos daquela praia e os outros turistas. Com relação a esse controle que o indivíduo deseja ter sobre a forma como é tratado, o autor argumenta que isso se dá pela influência deste sobre a situação que sucederá, sobre como as coisas correrão no espaço e tempo da interação. Portanto, existem razões que levam a pessoa a atuar de forma a transmitir a impressão que ela deseja transmitir. Assim, ambas as formas de expressão e comunicação possuem o papel de regular tanto o jogo de informações quanto a situação que se estabelece entre os indivíduos. Contudo, neste trabalho, Goffman busca focar mais nas expressões emitidas, justamente porque ele as considera mais teatrais e contextuais, possuindo natureza não verbal e, presumivelmente, não intencional, quer a comunicação seja arquitetada propositalmente ou não. É importante lembrarmos sempre que, durante a compreensão dos jogos da interação social explicitados por Goffman, todos os indivíduos inseridos naquele espaço e tempo de interação social estão passando pelo mesmo processo dramatúrgico. A teoria aqui descrita considera que somos todos atores. Todos estamos interpretando papéis e entrando em contato com outras interpretações de mesma natureza. A vida social é um diálogo contínuo entre seres que são, ao mesmo tempo, ator e plateia no palco da vida cotidiana. Continuando,
O autor passa a explicar como essas impressões que o indivíduo causa nos outros acontecem exatamente porque ele sabe que os outros agirão de acordo com elas, com as impressões. Assim, estas possuem uma perspectiva funcional ou pragmática na interação. Portanto, podemos considerar que o indivíduo projetou efetivamente uma certa definição da situação e efetivamente promoveu a compreensão obtida por um certo estado de coisas. Por outro lado, o autor explica que os outros podem dividir o que assistem em duas partes. Uma, que o indivíduo facilmente manipulará quando quiser, constituída principalmente por suas afirmações verbais, e outra em relação à qual parece ter pouco interesse ou domínio, oriunda principalmente das expressões que emite. Desse modo, Goffman explica que existe aí uma assimetria fundamental no processo de comunicação, pois o indivíduo presumivelmente só tem consciência de um fluxo da sua comunicação, enquanto os observadores têm consciência desse fluxo e de um outro. Isso porque os outros podem usar os aspectos considerados não governáveis do comportamento expressivo do indivíduo como uma prova da validade do que é transmitido pelos aspectos governáveis. Para exemplificar, ele traz uma situação observada nas Ilhas Shetland, na qual a esposa de um lavrador, ao servir pratos nativos para um visitante inglês, recebe elogios sorridentes sobre o prato. Porém, para testar a validade desses elogios, a mulher buscará prestar atenção em como aquele visitante come, se é rápido ou muito devagar, se ele expressa satisfação ao mastigar o alimento, e ela vai usar esses sinais como prova dos elogios recebidos. Contudo, dado que os outros buscam avaliar os aspectos controláveis do comportamento a partir dos menos controláveis, é de se esperar que, algumas vezes, o indivíduo tente explorar esse fator, procurando guiar a impressão que ele dá a partir do comportamento que julga passar mais confiança. Como, por exemplo, quando, ao ser admitido num círculo social fechado, o observador participante tem a oportunidade não apenas de mostrar um olhar de aceitação quando está ouvindo o informante, mas deve também ter o cuidado de mostrar o mesmo olhar quando observar o informante conversando com outros. Os observadores do observador, assim, não descobrirão tão facilmente a sua verdadeira posição. Logo, essa forma de controle do papel do indivíduo restabelece a simetria do processo de comunicação e monta o palco para um tipo de jogo de informação, um ciclo potencialmente infinito de encobrimento, descobrimento, revelações falsas e redescobertas. Porém, os outros provavelmente também têm noção desse controle de aspectos presumivelmente não controláveis por parte do indivíduo e podem procurar indícios da variação da conduta do indivíduo nos atos que este possa ter deixado escapar da manipulação, buscando uma verificação de seu comportamento a partir dos comportamentos presumivelmente imprevistos, restabelecendo assim a assimetria do processo de comunicação. Goffman salienta ainda que a arte de penetrar no esforço do indivíduo em mostrar uma intencionalidade calculada parece mais bem desenvolvida do que a nossa capacidade de manipular o nosso próprio comportamento. Desse modo, sejam quantas forem as etapas que ocorrerem no jogo da informação, o observador, os outros, provavelmente levarão vantagem sobre o ator, e a assimetria inicial do processo de comunicação com toda probabilidade será mantida. Entendido esse processo assimétrico e dinâmico do jogo de informações da interação, Goffman passa a refletir acerca dos consensos e dissensos que podem ocorrer para tornar uma interação mais ou menos harmoniosa, e os mecanismos utilizados pelos atores para lidar com as inúmeras possibilidades da situação, tanto do ponto de vista do ator quanto dos outros que o recebem. De um modo geral, as definições das situações projetadas por ambos os participantes do processo de interação são suficientemente harmoniosas, de modo que não ocorrem contradições muito intensas. Isso não significa que são situações idealizadas, situações de concordância total e sincera entre todos os participantes, justamente porque é de praxe que cada um suprima seus sentimentos imediatos, transmitindo uma visão da situação que seja pelo menos temporariamente aceitável pelos outros, de modo que se conserva uma concordância superficial, facilitada por essa supressão de sentimentos e desejos evocados pela situação. Além disso, Goffman salienta que existe uma espécie de divisão do trabalho definicional.
Goffman define isso como um modus vivendi, modo de vida, interacional. Os participantes em conjunto contribuem para uma única definição geral da situação, que implica não tanto um acordo real sobre o que existe, mas, antes, um acordo real quanto às pretensões de qual pessoa, referentes às quais questões serão temporariamente acatadas. Assim, cada um se projeta para definir questões pelas quais é mais influenciado ou influente, e se abstém de definir questões com as quais tem menos afinidade. Também haverá um consenso operacional, que tem a funcionalidade de evitar conflitos abertos dentro dos espaços de interação. Esse consenso é diferente para cada situação específica em que o indivíduo se insere. Por exemplo, entre amigos no almoço, ambos devem demonstrar uma relação recíproca de amizade e respeito, enquanto em ocupações de serviço, quem oferece aquele serviço pode se mostrar desinteressado no problema do cliente, já que faz aquilo todos os dias, enquanto o cliente responde mostrando respeito pela competência e integridade do outro que está prestando aquele serviço. Goffman diz que, mesmo com essas diferenças de conteúdo, a forma geral desses acordos operacionais é a mesma. Por outro lado, a tendência de um participante em aceitar a importância da definição da situação pelos outros é vista no momento em que o indivíduo percebe essa definição e a utiliza para nortear as suas linhas de ação com relação àquele grupo. Desse modo, são reguladas as expectativas e pretensões do indivíduo dentro das situações. Isto é, a consciência de alguém acerca de como os outros a enxergam faz com que ela precise compreender que ela é definida daquele modo, aquela pessoa é definida daquele modo, portanto, não pode esperar ser vista de qualquer outro modo. E é aqui que entra a importância das primeiras impressões na nossa vida cotidiana. É por isso que, de modo geral, as pessoas desejam dar boas primeiras impressões, condizentes com aquilo que elas escolhem ser, para que entrem nas interações com o pé direito. Contudo, de vez em quando, mesmo com essas definições das situações pelos indivíduos, podem ocorrer fatos que as contradigam, conflitos inesperados que lancem dúvidas sobre essa projeção situacional. Isso ocorre quando alguém se sente constrangido em determinado ambiente ou coisa do tipo. Esse tipo de anomia pode levar o pequeno sistema social ali criado ao colapso. A projeção das situações, portanto, possui um caráter moral, acima de tudo. A sociedade está organizada de modo que, quando o indivíduo possui certas características sociais, ele tem o direito moral de ser tratado de maneira adequada. Por isso, esses estados de anomia mexem com a moral das pessoas e da própria sociedade, podendo gerar colapsos irremediáveis ou não. Aqui, Goffman traz a percepção de dois tipos de práticas utilizadas para evitar esses estados de anomia conflituosos: as práticas defensivas e as práticas protetoras. As práticas defensivas são aquelas práticas preventivas empregadas pelos indivíduos para evitar embaraços nas interações, com a intenção de proteger as suas próprias projeções. Já as práticas protetoras são aquelas empregadas para salvaguardar a projeção da situação projetada por outros. Também são chamadas pelo autor de diplomacia. Goffman diz que, em conjunto, as práticas defensivas e protetoras abrangem as técnicas empregadas para salvaguardar a impressão acalentada por um indivíduo durante o período em que está diante de outros. Poucas impressões sobreviveriam se essas práticas não fossem constantemente utilizadas, assim como poucas impressões sobreviveriam se as pessoas não estivessem sempre atentas ao tato, tanto na maneira de expressá-las quanto na maneira de recebê-las, as suas impressões. O autor também explora as precauções para impedir as rupturas das definições projetadas dentro das situações, as brincadeiras e os jogos que exploram o humor em situações socialmente arquitetadas ou inventadas, nas quais ocorrem situações arrasadoras, e exemplifica com algumas anedotas comumente repetidas, como a de uma visita que confundiu as datas de uma festa e chegou quando ninguém estava preparado para recebê-la, e outras anedotas deste tipo. Ele diz que parecem não haver nenhum grupo que não tenha um estoque preparado desses jogos, fantasias e contos, que servem de aviso para serem usados como fonte de humor, recursos catárticos para as ansiedades e sanção destinada a persuadir os indivíduos a serem modestos nas suas pretensões e razoáveis expectativas projetadas.
Chegando ao fim da introdução, Erving Goffman expõe algumas definições necessárias para os objetivos dessa obra e para a compreensão de sua teoria sociológica. Estas são: interação ou encontro, que é definida como a influência recíproca da ação de uns sobre os outros. Toda interação que ocorre em qualquer ocasião quando, num conjunto de indivíduos, uns se encontram na presença imediata de outros. O desempenho, que é definido como toda atividade de um determinado participante em dada ocasião, que sirva para influenciar, de algum modo, qualquer um dos outros participantes. Se tomarmos o desempenho de um participante específico como ponto de referência básico, todos aqueles que contribuem com os outros desempenhos podem ser chamados de plateia, observadores ou coparticipantes. E por último, a noção de movimento ou prática, que é o padrão de ação pré-estabelecido ou executado em outras ocasiões. Goffman pretende que esses termos possam ser facilmente interrelacionados, de modo que se estabeleça a compreensão de que o indivíduo, dentro de uma interação, desempenhe movimentos ou práticas para o mesmo ou diferentes públicos e ocasiões. Assim, a sociedade civil é regulada e suas normas são constantemente reiteradas nas mais ínfimas interações sociais. A introdução da obra à representação do eu na vida cotidiana é, portanto, um importante ponto de partida para a compreensão dos conceitos que norteiam o trabalho de Erving Goffman. Nela, podemos perceber e compreender o significado das normas de interação presentes em nossa sociedade, em todas as instâncias, tendo em vista que estamos constantemente sendo interceptados pelas impressões e expressões de outros. E, concomitantemente, também nos expressamos e causamos impressões. A criatividade, nada ortodoxa para a época, da teoria de Goffman, impressiona nos detalhes. Em cada interação minuciosamente analisada pelo autor, como as trocas de olhares e os movimentos corporais, a criatividade, nada ortodoxa para a época, da teoria de Goffman, impressiona nos detalhes. Cada interação é minuciosamente analisada pelo autor, e por isso a leitura do texto é indispensável, para que você possa entrar em contato direto com as articulações, por vezes muito mais complexas do que parecem, do arcabouço teórico construído no trabalho do canadense. Vale também deixar a reflexão que, se em 1956 já era notório quão teatral é a vida social, podemos imaginar como essa teoria sociológica se aplica no nosso cotidiano, no qual as interações não acontecem mais apenas face a face, como o autor estudava, mas também dentro da internet, onde podemos nos utilizar ainda mais das máscaras e até do anonimato para os mais diversos objetivos, bons e ruins. A internet também tem se mostrado como uma grande produtora de estilos de vida, de aesthetics, e outras coisas do tipo. Então, também podemos nos perguntar em que níveis esses padrões influenciam os nossos desempenhos de movimentos e como eles o fazem. Se para Goffman a vida é um palco, e nós vivemos de papéis, será que as ficções às quais nos apoderamos e que os outros se apoderam nos levarão a uma comédia? Ou a uma tragédia? Ou os dois? Esse questionamento fica para os universitários. Esse episódio da série de podcasts realizados pelo PET de Ciências Sociais da UFC fica por aqui. Lembre da fundamentalidade da leitura do texto para uma melhor absorção das ideias. Espero que tenha gostado e compreendido as principais noções da obra. Boa sorte!